Quando fechamos os olhos e caímos no sono, o que realmente acontece com a nossa consciência? Nosso corpo descansa, mas a mente parece seguir um caminho completamente diferente. Ela se aventura por lugares que muitas vezes parecem mais reais do que a própria vida desperta. O sono é geralmente visto apenas como um período de descanso, mas se fosse o caso, por que nossa mente cria realidades com eventos, conversas e até emoções tão vívidas durante esse tempo? Será que algo mais profundo acontece além do simples repouso do corpo? A explicação mais simples sobre o sono diz que ele é um estado de recuperação física e mental. No entanto, essa definição apenas arranha a superfície do que realmente acontece com a nossa consciência enquanto estamos imersos nesse estado. Então, enquanto o corpo descansa, o que realmente está acontecendo com a nossa mente? Estaríamos apenas em um modo de economia de energia ou existe algo mais profundo em jogo? Nessa transição entre a vigília e o sono, a consciência parece fazer algo além de simplesmente se desligar. Talvez ela não esteja realmente desligando, mas sim mudando para outra forma de percepção. O que acontece nesse intervalo entre estar acordado e dormir pode ser a chave para uma compreensão mais profunda de como nossa consciência interage com a realidade. A visão do sono como apenas um descanso para o corpo e a mente tem sido amplamente aceita, mas ignora algo fundamental sobre o funcionamento do cérebro. Quando fechamos os olhos à noite, não estamos simplesmente desligando nossa mente. Pelo contrário, o cérebro continua altamente ativo, mas de uma maneira diferente. Durante o sono, especialmente na fase REM, as áreas do cérebro relacionadas à visualização e às emoções tornam-se extremamente ativas. Isso contrasta com a redução da atividade no córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela lógica e pela tomada de decisões. Enquanto o corpo desacelera, o cérebro mergulha em um estado de intensa atividade interna. As imagens vívidas que surgem nos sonhos e a maneira como nos sentimos profundamente conectados a essas experiências não são aleatórias ou superficiais. Elas são geradas por essas áreas do cérebro que, ao se tornarem mais ativas, nos levam a territórios desconhecidos da nossa consciência. O cérebro entra em um estado de grande atividade, com diferentes regiões desempenhando funções cruciais que não são observadas quando estamos acordados. Essa intensa atividade, especialmente durante o sono REM, levanta questões sobre a verdadeira natureza do descanso e sobre o que acontece com a nossa consciência quando não estamos conscientes de nós mesmos. Durante o sono, o cérebro realiza processos vitais, como a consolidação de memórias e a eliminação de toxinas acumuladas ao longo do dia. Enquanto a atividade do córtex pré-frontal diminui, outras áreas, como as associadas às emoções e à visão, tornam-se mais ativas. Esse comportamento é essencial para a formação dos sonhos, que podem refletir como o cérebro processa informações, emoções e experiências vividas. Mas o que isso significa para a nossa consciência? O fato de o cérebro não se desligar completamente sugere que, enquanto dormimos, nossa percepção do mundo externo muda, mas não desaparece. Em vez de estarmos envolvidos em tarefas do dia a dia, nossa mente viaja para dimensões internas, explorando símbolos e experiências profundamente conectadas ao nosso subconsciente. É como se, durante o sono, entrássemos em um estado expandido de percepção, onde o cérebro continua trabalhando para conectar e organizar aspectos da nossa realidade interior. Em vez de apenas descansar, o cérebro parece estar se reconfigurando, reorganizando e até criando novas realidades em um nível que nossa mente consciente não consegue compreender enquanto estamos acordados. Portanto, o sono não é um estado de simples desconexão, mas uma fase de intensa e transformadora atividade, onde a consciência passa por um processo de renovação e, talvez, até de expansão, tocando dimensões mais profundas do que podemos perceber em nosso estado desperto. Mas por quê? Por que o cérebro mantém essa atividade quando, teoricamente, deveria estar descansando? Um dos mistérios mais fascinantes sobre a consciência durante o sono está na produção de uma substância chamada DMT, dimetiltriptamina. Essa substância, conhecida por causar alucinações quando ingerida em altas doses,
também é produzida naturalmente pelo cérebro, principalmente durante o sono, especialmente na fase REM. O que muitos não sabem é que o DMT não está apenas relacionado a estados psicodélicos, mas também parece estar profundamente envolvida na criação das experiências que temos enquanto dormimos. Essa liberação de DMT pode ajudar a explicar as sensações vívidas, intensas e muitas vezes surreais que experimentamos em nossos sonhos. Visões de outros mundos, encontros com entidades ou paisagens impossíveis podem ser manifestações do DMT em ação. Em outras palavras, o que experimentamos durante os sonhos pode não ser simplesmente uma alucinação básica, mas um portal para uma realidade alternativa, alimentada por essa substância natural produzida pelo nosso cérebro. Isso nos leva a uma reflexão fundamental: se o DMT é capaz de criar essas experiências profundas, até que ponto nossos sonhos são apenas alucinações ou uma percepção de outro estado de consciência? Um dos fenômenos mais intrigantes e desafiadores sobre a natureza da consciência durante o sono são os sonhos premonitórios e aqueles em que uma pessoa sonha com um evento futuro que mais tarde se torna realidade. Há inúmeros relatos de pessoas que tiveram sonhos tão vívidos e detalhados que, quando o evento sonhado acontece, não parece ser uma simples coincidência, mas uma antecipação de algo que ainda não havia ocorrido. Historicamente, um dos casos mais famosos de sonhos premonitórios envolve Abraham Lincoln, que sonhou com sua própria morte antes de ser assassinado. A precisão do sonho, os detalhes e a tragédia que se seguiu sugerem que, durante o sono, sua consciência acessou algo além da realidade imediata e algo fora da ordem do tempo que conhecemos. E esse tipo de experiência não é isolado. O que isso implica sobre a consciência? Talvez, enquanto dormimos, nossa mente não esteja confinada ao tempo linear que experimentamos no mundo físico. Talvez, em um nível profundo, nossa consciência possa acessar informações que transcendem a cronologia. Outro fenômeno interessante sobre a natureza da consciência durante o sono é a paralisia do sono e uma experiência perturbadora e muitas vezes aterrorizante que ocorre quando uma pessoa acorda, mas não consegue se mover ou falar. A sensação de estar desperto, mas ainda preso ao corpo, cria uma experiência profundamente inquietante, frequentemente acompanhada por a sensação de uma presença ameaçadora, como se alguém estivesse no quarto ou até mesmo sobre a pessoa. Esse sentimento de não estar sozinho durante a paralisia do sono é uma das razões pelas quais muitos acreditam estar sendo observados por uma entidade ou força desconhecida. A explicação científica tradicional aponta a paralisia do sono como um simples distúrbio neurológico, no qual o cérebro desperta antes do corpo, mas ainda mantém a paralisia muscular natural que ocorre durante o sono REM para impedir que nossos corpos se movimentem conforme sonhamos. No entanto, o que é relatado por muitas pessoas que experimentam esse fenômeno vai além de uma explicação tão simples. Durante a paralisia do sono, muitos afirmam sentir-se em um estado liminar, um ponto de transição onde a realidade e os sonhos se misturam. A presença de figuras ou sombras e a sensação de estar sendo observado por algo invisível criam uma percepção de distanciamento da realidade física, levantando uma hipótese: e se a paralisia do sono não for apenas uma falha do cérebro, mas um momento de transição consciente? Talvez, durante esses episódios, a consciência esteja temporariamente deixando o corpo, entrando outro estado de percepção ou até mesmo o acesso a uma realidade paralela. Alguns associam a paralisia do sono à projeção astral ou a um estado expandido de consciência, onde a separação entre o corpo físico e a consciência já não é tão clara. Mas será que nesses momentos estamos realmente mais próximos de outra dimensão? É possível que essas experiências desconfortáveis sejam mais do que simples falhas neurológicas e, na verdade, vislumbres de uma percepção expandida que não conseguimos compreender totalmente enquanto estamos acordados? Viagens astrais e sonhos lúcidos são temas amplamente discutidos. Essas experiências costumam ser descritas por aqueles que relatam uma sensação de liberdade e expansão da consciência que transcende as limitações do corpo físico. Na viagem astral,
a sensação de desprendimento do corpo físico permite que a consciência explore outras realidades ou dimensões, muitas vezes com a percepção de estar em lugares distantes ou até mesmo em planos de existência não físicos. Embora a ciência tenha sido cética em relação a essa prática, relatos de pessoas em diferentes culturas sugerem que a consciência parece operar de maneiras que vão além do que podemos entender com a mente racional. Os sonhos lúcidos, por outro lado, são momentos em que o indivíduo se torna consciente de que está sonhando, enquanto ainda está imerso no sonho. Nesse estado, a pessoa pode exercer controle sobre o ambiente do sonho, mudando cenários ou interagindo conscientemente com os elementos oníricos. Esse fenômeno sugere uma capacidade da mente humana de acessar um nível mais elevado de consciência, onde não estamos apenas vivenciando, mas ativamente criando e moldando nossa realidade. Essa liberdade no mundo dos sonhos pode nos levar a questionar os limites da consciência, pois, se podemos estar conscientes e agir dentro de um sonho, isso não indicaria que a consciência não está restrita ao nosso corpo físico? Essas experiências podem ser vistas como portais que nos permitem acessar realidades alternativas ou camadas mais profundas de nossa própria mente. Elas desafiam nossa compreensão convencional da consciência e nos fazem refletir sobre a verdadeira natureza do que somos. O tempo, como o conhecemos, parece ser uma constante imutável quando estamos acordados, mas, quando estamos sonhando, essa percepção do tempo muda de formas misteriosas. Muitas pessoas relatam experiências em que, ao acordar de um sonho, sentem que ele durou horas, quando, na realidade, apenas alguns minutos se passaram. Esse fenômeno aponta para algo mais profundo sobre a natureza da nossa consciência e como ela interage com o tempo durante o sono. Nos sonhos, o tempo parece se expandir ou se contrair dependendo da intensidade das experiências vividas. Um simples momento em um sonho pode parecer uma vida inteira, enquanto uma sequência de eventos que normalmente levaria horas pode acontecer em questão de segundos. Esse fenômeno paradoxal levanta questões sobre a linearidade do tempo que experimentamos no estado de vigília. Muitas vezes, as sensações e emoções vividas em um sonho permanecem com a pessoa por dias, como se o impacto daquele momento tivesse transcendido a noção de duração. Isso desafia nossa compreensão sobre como o tempo realmente funciona, pois talvez ele seja uma construção fluida e flexível, sujeita ao estado de consciência em que nos encontramos. Essa dissociação entre o tempo físico e o tempo subjetivo do sonho sugere que, ao entrar no sono, nossa consciência se move para uma forma de percepção que transcende as limitações que normalmente associamos ao tempo. Quando estamos dormindo, é como se nossa mente já não estivesse presa à linha do tempo linear que experimentamos quando estamos acordados. Essa possibilidade nos leva a refletir sobre a própria natureza do tempo. Ele é apenas uma construção da nossa percepção ou algo que a consciência pode moldar conforme deseja, especialmente quando está livre das limitações do corpo físico? Nesse ponto, começamos a questionar a própria natureza da realidade em que esses eventos ocorrem. Se o tempo não se aplica da mesma forma durante os sonhos, será que estamos acessando algo além da nossa compreensão tradicional de espaço e tempo? É aqui que entra a teoria do multiverso, sugerindo que os sonhos podem ser portais para outras realidades, como versões alternativas e paralelas de nossa própria existência. O conceito do multiverso e a ideia de que múltiplas realidades ou versões paralelas do nosso universo coexistem e têm ganhado força não apenas no campo da física, mas também no imaginário coletivo. Essa teoria, que desafia a visão tradicional de um universo único, propõe que tempo e espaço se ramificam infinitamente, criando possibilidades para realidades alternativas onde diferentes escolhas e eventos acontecem simultaneamente. Quando falamos de realidades paralelas no contexto da consciência, estamos abordando a ideia de que nossa percepção do mundo não está limitada a uma única linha do tempo ou dimensão. Em vez disso, existe uma rede infinita de possibilidades e versões alternativas de nós mesmos, onde nossas escolhas, pensamentos e energias moldam diferentes cenários que coexistem simultaneamente, mas fora da nossa percepção habitual. De uma perspectiva espiritual, essa conexão com outras realidades não se trata apenas de expandir a mente,
mas também de uma forma de reconectar-se com o cosmos e com uma verdade maior além do ego individual. A consciência, ao tocar essas versões paralelas, aproxima-se da totalidade do ser, reconhecendo que tudo está interligado em uma vasta rede cósmica. Seguindo essa perspectiva, as experiências que temos nos sonhos podem ser mais do que uma simples projeção do nosso inconsciente. Elas podem ser o meio pelo qual nossa essência toca outras camadas da realidade e percebe a infinidade do que é possível. Isso nos leva a pensar que o que chamamos de realidade pode ser apenas uma das muitas camadas que nossa mente é capaz de acessar. E quando expandimos nossa percepção, explorando a relação entre sonhos e dimensões paralelas, começamos a perceber o quão vasto é o nosso ser e a realidade na qual existimos. O interessante é que, à medida que a ciência explora os limites do cosmos e da física quântica, surgem paralelos entre essas realidades paralelas e o que experimentamos durante os sonhos. Muitas vezes, somos transportados para cenários, lugares e situações nos sonhos que não são apenas vívidos, mas também estranhamente familiares, como se já os tivéssemos vivido antes. Essa sensação de déjà vu nos sonhos leva muitos a questionar: como um cenário tão detalhado e real pode emergir apenas da atividade cerebral? A ideia de que os sonhos podem ser portais para essas realidades alternativas não apenas abre novas perspectivas sobre a consciência, mas também ressoa com crenças espirituais antigas, que afirmam que nossos sonhos nos conectam a outras dimensões da existência. Teorias ancestrais falam sobre mundos paralelos e planos astrais que são acessíveis através da mente. No campo da física moderna, o conceito do multiverso sugere que, nos sonhos, podemos estar conectados a essas outras versões de nós mesmos ou até mesmo a realidades inteiras. Em várias tradições espirituais, disse que os sonhos são mais do que simples resumos do nosso dia ou metáforas para nossas emoções. Mas o que isso realmente significa sobre nossa consciência? Existem muitas teorias no campo da espiritualidade sobre esse fenômeno. Alguns acreditam que esse esquecimento serve como uma proteção, impedindo que nossa mente fique sobrecarregada com as experiências intensas e muitas vezes desconcertantes que vivenciamos durante o sono. Por outro lado, se considerarmos que nossas memórias dos sonhos podem ter um papel mais profundo, podemos nos questionar se esse esquecimento é realmente necessário ou se há algo mais acontecendo em nosso processo de percepção. Tudo isso nos leva a pensar que o sono pode, de fato, servir como um portal para a expansão da consciência, permitindo-nos, enquanto descansamos, explorar o que está além do nosso entendimento consciente. Essa exploração inconsciente pode ser uma das formas mais puras de expansão da consciência. Ela nos convida a questionar a natureza da realidade, da percepção e até mesmo nosso papel no vasto universo. O sono, então, é uma poderosa ferramenta para a evolução e o autoconhecimento e um momento em que nossa consciência está livre para viajar além dos limites impostos pelo estado de vigília. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar dessa mensagem e não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir e por estar aqui comigo. Cuide-se e até breve.